O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? Que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na nossa igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Maria de Deus, amigos e amigas, irmãos e irmãs que também nos acompanham através das mídias sociais aqui da paróquia, 30º domingo do tempo comum. E hoje celebramos o Dia Mundial das Missões. O dia, neste mês de outubro, que é todo o mês missionário, é dedicado hoje, este domingo que já celebramos, para lembrarmos, rezarmos pelas missões da Igreja no mundo inteiro. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos missionários que vão para outros países, em lugares perigosos, em lugares até insalubres, para anunciar Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Também temos muitos missionários que vêm para cá, muitos foram os missionários e ainda temos missionários que vêm de outros países para o Brasil. Mas não só esses missionários que a igreja lembra hoje, a igreja lembra todos aqueles e aquelas que de uma forma ou outra se esforçam para testemunhar o Evangelho da salvação. Todos aqueles e aquelas que no seu trabalho, no seu local de trabalho, todos aqueles e aquelas que na sua casa, em qualquer lugar onde estão, porque são cristãos, católicos batizados, testemunham o Evangelho da graça e anunciam Jesus o Salvador. No Dia Mundial das Missões, caríssimos irmãos, temos esta leitura da profecia de Jeremias. Jeremias, o profeta perseguido, mal compreendido. Jeremias, o profeta que fala sobre a restauração que Deus fará, já iniciava, mas faria para este povo e para os vindouros. Por isso, caros irmãos e irmãs, Jeremias é um profeta consolado por Deus e por isso tornou-se o profeta da consolação do povo. Isso diz o Senhor pela boca do profeta: exultai de alegria, aclamai nações, tocai, cantai, dizer: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Caríssimos irmãos e irmãs, para este povo exilado, para este povo neste contexto sofrido, para este povo, o profeta então tem que falar palavras de encorajamento,
palavras para eles continuarem a caminhada, mesmo entre lágrimas, porque a promessa de Deus é esta: para todos, para todas as extremidades da terra, cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes, todos serão reunidos. A todos o Senhor traz a salvação, mesmo que entre lágrimas. E é belo o salmo que diz, no último versículo praticamente: os que lançam as sementes entre lágrimas colherão com alegria. É promessa de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos há praticamente 2 anos atravessando tempos difíceis, tempos de pandemia. E a pandemia, então, trouxe e mostra realidades duríssimas e aumentaram, inclusive, essas realidades tristes no mundo. A pobreza, o desemprego, pessoas que passam fome, pessoas sem voz e sem vez. E aí, caros irmãos e irmãs, nestes tempos difíceis, todos nós, se somos cristãos, humanos de verdade, somos e devemos ser solidários. Também sofremos as consequências da pandemia. Sofremos, são quantos e quantos milhares e milhares de enlutados. São muitos os que ficaram mesmo sobrevivendo após a Covid com sequelas que tratam-se. Então, é tempo de ouvir esta palavra do profeta Consolador. Entre lágrimas, recebei preces. Ide pelo caminho reto do Senhor, mesmo que os tempos estejam difíceis. E nunca se esqueçam que ontem, hoje e para sempre, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria nele, porque a alegria do Senhor é a força do povo de Deus. Temos um sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, vindo do Pai, para trazer ao mundo salvação e vida eterna. Temos um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, o sumo e eterno sacerdote, que foi dado ao mundo para nos salvar, nos libertar e nos conduzir com sua palavra sempre atual, palavra viva, palavra eficaz, palavra penetrante, é a palavra de Deus. Ainda que muitas vezes, é o evangelho de hoje, muitos e muitos homens e até nós nos comportemos como que verdadeiros cegos. Quantos são os que, iludidos pelas coisas do mundo, se tornam cegos, se tornam insensíveis às palavras de Deus, aos apelos de Deus e os apelos dos pobres. Bartimeu, o cego, representa muitíssimos homens e mulheres que na história da salvação e ainda hoje se tornam cegos. Tem um ditado que diz, e vocês mesmos conhecem, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Este é o pior cego. Aquele que não se deixa tocar, não enxerga estas realidades, esses sinais dos tempos pelos quais estamos vivendo. Um tempo oportuno para a graça de Deus, um tempo para a nossa conversão, sempre necessária. Bartimeu, para poder ir até Jesus, teve que jogar fora o seu manto. O manto de Bartimeu, que era cego, era a sua segurança. Era no manto que ele recolhia as migalhas que para ele eram jogadas. Era a segurança dele, a zona de conforto dele. E quando ele então ouve dizer, porque era cego, que Jesus
que por onde passava estava fazendo bem e curando a muitos. Ele então, ouvindo, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ainda que mandassem ele se calar, o coração dele dizia que somente naquele que iria passar que haveria jeito para a sua vida. Por isso, começa a gritar mais alto ainda. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes tentam calar as nossas vozes? Não nos deixemos intimidar. Vamos gritar, vamos chamar o nome poderoso do Senhor Jesus. Vamos a Ele. Vamos deixar as falsas seguranças deste mundo para seguir os seus passos. E então, ele gritava mais alto ainda, e o seu grito era diferente da multidão que estava seguindo Jesus. Chamava com extrema necessidade e coragem. Por isso Jesus diz: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E que palavra necessária para tantos de nós. Coragem, levanta-te da prostração, levanta-te da falta de fé, da acomodação, levanta-te desta situação pela qual você está vivendo costumeiramente, sem deixar a graça de Deus chegar em você. Levanta-te. Coragem, é Jesus que está chamando para uma vida nova, para uma vida para poder enxergar as maravilhas de Deus, para tirar toda a cegueira espiritual dos teus olhos. Ele joga fora o manto, sua única segurança, dá um pulo e segue Jesus. Vai ao seu encontro. E a pergunta de Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, é uma pergunta para cada um de nós nestes tempos, nesta hora pela qual que estamos passando. O que queres que eu te faça? A resposta era óbvia: quero enxergar, quero ver e ver claramente, quero enxergar, quero ver, não posso mais viver nesta acomodação, nesta ilusão, não posso mais viver assim. Jesus então diz: porque gritastes o nome poderoso, porque tivestes coragem de se levantar e jogar aquele manto das falsas seguranças fora, estás curado, tua fé te salvou. Ele recuperou a vista e passou a ser discípulo de Jesus. Que esta palavra se atualize em nós, em nossas vidas, naqueles e naquelas que estão tão acostumados com a cegueira, com as ilusões, que nem percebem o quanto estão cegos. Que o Senhor Jesus passando, e por onde Ele passa, curas, milagres, prodígios acontecem. Que o Senhor Jesus passando, cure, salve e liberte a todos aqueles que estavam na escuridão, porque com Jesus e nele é luz e vida sem fim. Que assim seja.